Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Amigo a gente sabe o que é, a gente faz muitos amigos, colegas durante a vida. Mas hoje vamos falar sobre aquele amigo íntimo que você conta tudo. Se você acha que não tem amigos, fica até o fim do vídeo que até lá eu vou te mostrar o melhor amigo que você pode ter. Intimidade. Uma amizade é caracterizada por intimidade. O primeiro ponto de intimidade que eu quero trazer é a presença. Pô, a presença? Como assim? Quando você vai ao médico com a sua mãe, por exemplo, ou com a sua esposa, caso você seja casado, ou com alguém da sua família, algum familiar. Enfim, quando você tá na fila do médico, por exemplo, você tá ali do lado dessa pessoa e muitas vezes você fica a fila inteira ali sem falar nada com essa pessoa, tipo, tá do seu lado, mas você às vezes nem conversa. Agora se imagina na mesma fila do médico, só que você encontra uma pessoa que não é tão íntima sua, não é tão próxima de você, e ela também tá do seu lado na fila. Pode parecer esquisito, mas não seria mais constrangedor se vocês duas ficassem em silêncio? Uma pessoa que você tem menos intimidade é constrangedor você ficar em silêncio. Com a pessoa que você não tem intimidade, você fica tranquilo. Por que isso? Porque você se sente confortável na presença de uma pessoa que você tem intimidade. Olha pra mim e seja sincero. Você se sente confortável em silêncio na presença de Deus? Você pode me rebater bem rápido dizendo que sim, óbvio. Mas se sim, quantas vezes nessa semana você fez isso? Quantas vezes você ficou em silêncio na presença de Deus? Se fez todo dia, glória a Deus. Se não, glória a Deus também, tá tendo a oportunidade de aprender um pouquinho mais aqui. Ah, mas o que isso tem a ver? Uma amizade, você conversa com seu amigo. Conversar consiste em você fala, ele ouve. Ele fala, você ouve. Para você ouvir, você precisa ficar em silêncio. E quando vocês são muito íntimos, você consegue ficar em silêncio mútuo sem ficar constrangedor. Sobre o fato de ficar em silêncio para ouvir, tem um outro vídeo que eu falo mais sobre isso. Não é o foco hoje. Mas entendo o que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo dizer para você se acostumar com a presença de Deus. Se acostumar com Deus. Porque o quão pequeno seria Deus se um homem consegue se acostumar com ele. Tô só querendo fazer uma relação de intimidade com um exemplo mais prático, que todo mundo já passou na vida. E eu quis trazer esse exemplo justamente com um familiar, porque Jesus nos diz em Mateus 10:37 o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, para começar a ter uma intimidade com Jesus, devemos amar mais a ele do que a nossa família. Para manter esse amor é necessário uma intimidade. É necessária uma amizade. E se a gente tem que amar mais a ele do que a nossa família, nada mais justo que a gente tenha uma intimidade com ele do nível que a gente tem com a nossa família. De estar confortável perto dele. E com intimidade, com confortabilidade, na amizade se cria a confiança. E esse é o próximo ponto. Muitas vezes queremos mais de Deus, queremos estar mais próximos de Deus e queremos que ele confie em nós. Ele confie dons a nós, por exemplo. Mas será que temos sido pessoas confiáveis? Assim, pessoas, filhos confiáveis diante de Deus? Cara, pensa comigo, é fácil você não querer mentir pra Deus, você não querer esconder nada de Deus, não querer omitir nada de Deus. Porque você sabe que ele sabe de tudo. Então, é fácil você não querer mentir para Deus. Então eu tô dizendo sobre ser confiável aos homens mesmo. Lucas 16:12 nos diz o seguinte: se portanto não vos tornardes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Jesus está dizendo isso. Deus está dizendo isso. Pegou a importância. Agora, invertendo aquilo que eu estava questionando antes, sobre você ser confiável aos homens. Você não é confiável aos homens porque Deus confiaria em você. Um homem não pode confiar em você porque Deus confiaria em você. Cara, em vários lugares a Bíblia vai nos ensinar a reconhecer as pessoas, a saber como elas são pelos frutos dela. Deus, olhando os seus frutos, ele pode dizer que você é confiável? Cara, não leva isso como superficial, entenda a profundidade disso, cara. Se não formos dignos de confiança em relação ao que é dos outros, por que alguém vai dar alguma coisa pra gente? Cara, é Jesus falando isso. E ele tá se incluindo nisso aqui. Se a gente não pode ser confiável pros outros, por que Jesus daria algo pra gente? Quando a gente pensa assim, a gente entende o quão é importante ser realmente um filho de caráter aqui na Terra. Outro ponto determinante para falar sobre a confiança é a constância. Vamos pegar um exemplo prático de novo. Você confiaria os seus segredos para uma pessoa que fala com você uma vez ou outra? Ou você confiaria para aquele seu amigo que tá falando contigo todos os dias? Obviamente confiaria no seu amigo que tá falando contigo todos os dias. E por que você acha que com o Senhor seria diferente? Por que Deus vai confiar algo a você que fala com ele só os domingos? Seja uma pessoa constante. Você tem que ser uma pessoa, cara, que Deus pode falar: poxa, eu preciso contar com ela, ela tá ali. Eu sei que ela tá aqui, eu posso contar com ela. A Bíblia vai ser bem direto quanto a isso em Tiago 1, versículos 6 ao 8. Todavia peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos.
Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Nesse versículo eu quero ir um pouco mais profundo, porque fala é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos inclui inconstância no devocional diário, inclui todo o resto. Quantas vezes você já não planejou fazer alguma coisa e desistiu no meio do caminho? Você foi inconstante. Poxa, eu quero fazer tal esporte, pô, tô empolgado, vou fazer e passa um pouquinho, você desanima e desiste. Qual sua responsabilidade nisso, sabe? Sobre você não se empenhar, você não ser constante de fato naquilo que você se propõe a fazer. Se você é inconstante em todos os seus caminhos, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Quem tá dizendo isso é a própria palavra. Então, sendo constantes, nós somos de fato um amigo íntimo de Deus. Um ponto que eu quero trazer sobre intimidade com Deus é nu. Em Gênesis 1, 2 e o comecinho do 3, cara, Adão tinha uma intimidade com Deus muito maneira, de conversar face a face, sabe? Ele estava nu diante do Senhor, e quando entrou o pecado, ele se envergonhou e se escondeu. Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí vem o que a gente estava falando no começo, sobre a presença. Eles se envergonharam da presença, porque agora eles tinham vergonha de estar nus na frente do Senhor, porque o pecado entrou. A ponto de no versículo 9, Deus ter que procurar eles, perguntar onde estás. No versículo 10 diz: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Cara, Jesus, quando veio, ele veio para restaurar esse lugar, que nós sejamos um Éden, sabe? Um lugar que Deus habita. Cara, pra gente ter verdadeira intimidade com Deus, a gente precisa estar completamente nu diante dele, sem máscara. Isso que eu quero dizer com nu. O véu foi rasgado. 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz o seguinte: contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Quando estamos com véu, nós não conseguimos ver o Senhor. Quando estamos com véu, não estamos nu. Quando a gente tira o véu, a gente consegue ver a glória de Deus revelada em Cristo na nossa frente. E aí sim a gente consegue realmente ter uma adoração sincera, porque a gente está completamente nu diante dele, olhando face a face dele, sabendo que estamos vendo e sabendo que ele nos vê, podemos adorar ele sinceramente. E é isso, cara, seja uma pessoa de confiança pro Senhor. Cara, tira o véu, sabe? Olha pra Jesus sem escamas, sem véu, sem nada tapando, cara. O que Jesus fez nos chama de volta pra esse lugar e, cara, não perde essa oportunidade. Então não quero me alongar mais, mas leva isso pro seu coração, leva isso pro seu secreto, ora sobre isso, vendo que você pode melhorar. E cara, vamos ser uma geração que é íntima de Deus de uma forma que nunca foi vista antes na Terra. É isso, muito obrigado, fica com Deus.